Olá, alunos, professores e a todos que irão aí participar de mais uma aula da terceira série aí do ensino médio. Sexta-feira, última aula, feriado chegando, né? Dá para dar uma bela descansada, mas antes, vamos prestar atenção na aula de geografia. E comigo, né, já de costume, o nosso bruxo querido da física, Giba! Fala, nossos estudantes queridos da terceira série aí. Mais uma aula show de geografia com o professor Russo. Sextou! É nóis! Então vamos lá. O tema da aula de hoje vai ser sobre a África e sua distribuição espacial, que vai ser dividida em duas partes. Gibovski, o que nós vamos trabalhar hoje? Vamos lá, hoje, qual que é a habilidade do currículo? Tá lá, ó. Extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos. Qual que é a unidade temática? África no mundo global, o continente africano, e aí tá falando da África. Isso. Muito legal, hein? É um tema muito legal que a gente acaba abordando aí nesse bimestre, né? Já tiveram aí algumas aulas falando sobre o continente africano, então vamos dar sequência até o fim desse bimestre. Antes, nós vamos passar um vídeo, né, bastante importante aí e bastante sensível, que é a Ruanda há 20 anos lutando contra a impunidade e pela reconciliação. Que é uma discussão de vários continentes africanos. A gente vai ver o vídeo e voltamos já. It came from the radio. At first, it was possible to ignore. But the sound would not go away. It only got louder. And louder. And louder. In the early hours of April the 7th, 1994, the call to kill got so loud it drowned out everything else. It swept across the country like a storm. For 100 bloody days, Rwanda experienced one of the worst atrocities in human history. And the international community stood by. Those that survived the genocide asked the United Nations to help rebuild a trust that had been lost, and through justice, put the country they remembered back together. The mandate was clear. The way forward was not. Hundreds of thousands of victims, tens of thousands in jail, but the courtrooms were empty, with rumors of only 5 judges and a handful of lawyers left alive. From its first makeshift courtroom, the International Criminal Tribunal for Rwanda went to work on a formidable task. Its mission, to locate, apprehend, and prosecute the architects of the genocide. Over the last 20 years, the tribunal delivered judgments that define, for the first time, how the world confronts acts of genocide in a court of law. It was the first time since the Nuremberg and Tokyo tribunals to convict a former head of government. Je plaide coupable. The first to convict for rape as a tool of genocide. The chamber confirms the life sentence against Jean-Paul Akayesu. And the first to convict members of the media for inciting genocide. These broadcasts shock the collective conscience of mankind. And beyond the courtroom, the tribunal's legacy is not just one of legal precedents, but also a record of legal reform in Rwanda and outreach, education, legal training, and healing.
Today in Rwanda, it's safe to listen to the radio again. The sound is of a nation rebuilding and a world pushing forward despite great imperfection. Each day closer to a time when international law offers justice to all people, everywhere. Um pouco, né, chocante, né, mas Sim. é uma realidade que tem que ser mostrada, né, e deveriam, né, fazer mais, né, pelo que fazem aí com o continente africano, até pelos fatos que ocorreram, principalmente com a questão aí da neocolonização, né. O problema é que não é só em Ruanda que acontece isso, né, muitas guerras civis aí em várias regiões, em vários países do continente africano, né, porque na partilha do continente não se preocuparam, né, com as etnias, com os clãs, né, com tribos que haviam lá, que eram até inimigas e acabaram ficando aí nos mesmos países. Então, conflitos de guerra civil aí acontecem até os dias de hoje em alguns, né, estados, nações aí que nós temos no continente africano. E, logicamente, é um continente que deve ter, né, a contribuição aí, principalmente dos países desenvolvidos, né, para retornar aí do que tiraram deles lá, tá certo? Bom, a gente está falando de espaço do continente africano, né? E nós vamos ver aí primeiro aí o planisfério político, né? E a localização do continente africano. Está lá a setinha mostrando lá o continente, né? Logicamente é um planisfério, né? Então a gente está vendo no plano o continente ao centro, mas a gente sabe que pelo formato da Terra, a gente não vai falar isso, né? Porque se falar centro é lá no interior do planeta. Da onde o Giba veio, né? Você veio do interior do planeta, não foi? Isso, lá do centro. No centro do planeta. Então nós temos aí o continente africano, né, na sua localização, né, tendo uma parte no hemisfério norte, uma outra parte no hemisfério sul, né, também no hemisfério leste, no hemisfério, né, que está aí demonstrando toda a região. Então ele está aí, a gente observando aí pelos 4 hemisférios a localização do continente africano, tá certo? É o único continente no planeta aí que a gente pode localizar ele nos 4 hemisférios, tá certo? E quando a gente lá vê clima, vê vegetação, vê aspectos muito próximos, né, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá certo? Vamos ver aí uma outra localização, aí sim, né, no globo terrestre, né? Então tá lá em verde o continente africano, tá? Bem destacado aí com os 54 países representados aí, né? E é interessante retratar, né, a localização, né, que ela é uma localização única, né, perante aí o continente africano, vendo aí, né, a formação dos outros continentes. Como eu falei para vocês, é o único continente do mundo que está aí nos 4 hemisférios, tá certo? Então, uma localização aí. Bom, eu comentei sobre a questão aí da colonização. Então, vou mostrar aí um mapa para vocês da partilha da África no século XIX. Então, nós temos aí em 1880, né, as tribos, né, as etnias, né, como a divisão aí do continente africano, né? Então, nós temos aí vários reinos, né? Então, com essa formação aí, se tinha aí o continente africano. E depois aí do lado direito aí, né, a partir aí do tratado que foi feito lá em Berlim, né, em 1888, aí tivemos aí a divisão do continente africano pelos países europeus, né? Então está mostrando lá as colorações, né? Os 2 principais países aí que tiveram um maior pedaço de terras do continente africano, né, o Reino Unido, né, a Inglaterra, né, e a França, né, que está aparecendo aí em várias regiões do continente africano. Temos também Portugal, temos Espanha, temos Itália, o Império Alemão, né, a Bélgica, né, a Libéria não teve lá a sua colonização definida, e a Etiópia também aparece, também aí, né, foi colonizada aí pela Itália, mas também por um breve espaço de tempo, diferentemente de outras colonizações que, com o passar do tempo, se tornaram independentes. Então, a gente viu que houve uma divisão territorial do continente africano pelos países europeus, porque era uma época, né, de conquista de território, né? Então, a importância, né, do país
da Europa, né, a sua importância que ele tinha na Europa, foi o equivalente à quantidade de terras que eles possuíram no continente africano através desse processo de divisão aí de terras, né, que foi feito aí na Conferência de Berlim em 1888. Então, vale sempre retratar isso, né? Era um período, né, que a Europa estava em conflito internamente, né, e isso aí acabou indo para o exterior, né, até esse tratado aí, né, de dividir aí o continente africano pelas potências europeias, né? Então, caracterizando aí, né, a quantidade de terras que temos aí, né, na África pelo poder que os países tinham. E os países que dividiam os poderes aí eram a Inglaterra e a França, nesse período aí da divisão aí, que nós chamamos aí de partilha, né, ou neocolonização, né, que foi uma colonização pós-América. Então, todos esses fatos aí acabaram, né, posteriormente influenciando o continente africano, tá certo? Tá aí um outro mapa, pode colocar aí na tela, por gentileza, da neocolonização, né, mostrando aí um outro mapa aí, né, com uma coloração diferente e mostrando as antigas fronteiras coloniais, como a gente também já viu no anterior, mas esse aqui dando aí um destaque aí também, né, nas colorações, que aí a visualização é melhor, né? Então nós temos lá a Espanha, Portugal, a Itália, né, mas principalmente, né, as colônias britânicas, né, pertencentes aí à Inglaterra, e a colonização francesa, né? Então é interessante retratar isso. Lógico que o processo de colonização ele foi diferente, né, do processo de colonização da América, né? O que se assemelha muito é a questão da exploração, que até hoje isso acontece, né, de empresas que acabam extraindo principalmente recursos minerais dos territórios africanos, né, dos países do continente africano, né, mas essa situação aí, né, de colonizar e depois descolonizar e acabar deixar, né, por conta deles aí o prejuízo foi maior. Então foi um fato aí um pouco mais diferente aí da colonização que aconteceu na América, né, lembrando que boa parte do continente americano teve, né, essa questão de exploração, como também se tem até hoje no continente africano, tá certo? E falar em descolonização, eu trouxe um mapa aí, né, na verdade é uma animação, mostrando o período de descolonização do continente africano, que se dá início aí na década de 1950 e vai se estendendo aí até 2011 aí, ó. Então são os países, né, o núcleo central vai da década de 1960 até a década de 1970, né, com a grande maioria dos países já se tornando, entre aspas, independentes, né, porque a gente fala entre aspas, porque há um conjunto de relações aí que fazem com que haja ainda uma certa dependência, principalmente dos países europeus, né, mas vejo aí que já na década de 70, praticamente todos os países já se tornaram aí independentes, né? Os últimos aí são países colonizados por Portugal, como Moçambique, Angola, aí, que foi lá pelo período aí da década de 1980. Né? Então, mesmo com essa independência, que algumas foram através de guerras, outras foram através dos europeus, os europeus simplesmente saírem e deixarem os países, né, meio que largados, né? Por isso esse processo difícil de reconstrução, né, a falta de apoio, principalmente da comunidade mais desenvolvida do planeta, faz com que haja problemas, como a gente viu, né, no vídeo, dessa questão aí humanitária que precisa, né, ter, né, um contingente maior de ajuda, principalmente financeiramente, né, Giba? Não adianta também ter vontade e não ter investimento. Tem que ter investimento aí a longo prazo, né? Exatamente. Construir a reconstrução da África, não é só, às vezes, só colocar dinheiro e os países acabam ficando na mesma situação, né? A gente vê hoje, tem várias ONG lá, tal, que ajudam, isso. O pessoal fala, manda o dinheiro e acabou, não é assim, né? Porque existem complicações, né? A gente sabe que existem grupos étnicos do poder que são contra outros grupos. Isso. Então, logicamente, quando vem um favorecimento, vem aí lá uma ajuda humanitária, muitas vezes não é passado para todo o povo, porque há as inimizades, há os conflitos lá. Por isso que, né, logicamente, não tem que ter uma invasão dos países desenvolvidos, mas tem que ter uma ajuda mais organizada e, logicamente, aparecer,
né, essa ajuda para quem realmente precisa. Tem casos de países que os aviões até hoje, isso que vem de décadas, eles lançam mantimentos do avião. O avião não pousa com risco de não mais decolar de novo. É isso que é impressionante. Né? Tem até filmes que aparecem isso, né? Mostrando essa realidade que acontece em alguns países do continente africano, tá certo? Bom, vamos falar aí das línguas oficiais desse continente aí que nós estamos falando agora. Então temos lá, né, uma variação, né, uma miscigenação aí de línguas, né? Tem lá as próprias dos afrikaners, né, que principalmente na África do Sul, né, o afrikaner, tem o árabe, né, principalmente no norte da África, né, que lá tem a religião do islamismo, né, a gente sabe aí que a comunidade árabe veio, passou por essa região e aí implantou lá o islamismo e a sua cultura. Nós temos o inglês, né, lembra que eu falei? O inglês e o francês, né, deixando lá as suas línguas pela colonização, o português, principalmente em Angola e Moçambique. Eu não vou falar todos os países, porque tem uma atividade que é mais ou menos isso, né? Na verdade é isso, né? Tem o espanhol, né? Tem o suali e outras línguas nativas aí africanas, originárias dos povos africanos, que também falam, né? Você tem lá países que têm mais de 100 línguas lá, porque são clãs diferentes, são tribos diferentes, né? Com o seu modo de viver, o seu modo de agir, a sua cultura própria, né? E essa divisão aí feita pelos europeus só acabou dificultando mais e mais esse conflito que atinge ainda alguns países, não são todos, mas principalmente países da África subsaariana, que a gente vai ver também essa localização. Certo? Atividade aí, professor Giba. Vamos lá, vamos para atividade, o pessoal para interação aí com nossos professores. Aí dá para olhar o mapa e responder a seguinte questão. Isso. Quais países têm o português como língua oficial na África? Eu dei a dica de 2. Legal, hein? Entendeu? E aí vocês podem estar aí, né, procurando. Eu vou deixar até um tempinho legal, 2 minutos, e aí vocês vão achar, né, 6 países, já dei outra dica aí, 6 países que falam, né, que tem o português também como língua oficial, tá? Legal. Então, daqui 2 minutos nós voltamos. Muito legal a participação dos nossos professores, o pessoal de Praia Grande com a gente, a professora Terezinha aí de novo com a gente aqui. O pessoal gostou do tema, hein? Muito legal esse tema aí, África, né? O professor Wagner aí, a escola José Olímpio também com a gente. O pessoal comentou aí, o belo filme Hotel Ruanda. O professor Wagner dando a dica desse filme aí, excelente filme.
para assistir e ver a questão da realidade em Ruanda, né? A pessoa gostou do vídeo que é em inglês. Partir da África é um extermínio. A pessoa comentou aqui. Anos se passam e continua a impunidade, né? Pô, mas ninguém respondeu a pergunta? Respondeu, vou chegar lá, peraí. Então tá, desculpa. Aí o pessoal colocou aqui. Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Só tomar aí. Professor Gonzalo também, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Ilha da Madeira. Professor Adaleia aqui também falou. Angola, Moçambique, Cabo Verde, professora Cláudia, professora Kátia, o Guilherme também aqui com a gente. Angola, Moçambique, professora Marine, Cabo Verde, a P. Clarinda Machado com a gente aqui. A Pro Maria, Moçambique, Angola, Cabo Verde. E parabéns pela aula, professora Terezinha. Obrigado, professora. Parabéns para nós todos, vocês todo também. Mundo, né? Todo mundo aqui, firme e forte, uma sexta-feira. Sexta-feira à noite. Nos ajudando aqui nessa aula. O que eu gosto aqui no Cid Mídia são os professores, né, junto com seus alunos aí, sempre participando aí de forma positiva. Né? Então, e às vezes quando faz aí uma crítica, tal, a gente sempre leva para o lado positivo, mas a gente gosta muito aí dessa interação. Bom, os países aí citados, eu até coloquei, fiz um mapinha aí na devolutiva, pode colocar na tela. Tá aí, países aí, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. São esses 6 países aí que tem a língua aí, né? Uma das línguas, alguns têm outras línguas aí que falam, mas tem aí o português aí como também língua oficial. Eu sempre dou destaque para Moçambique e Angola, né? Porque são países aí, né, que acabam até sendo símbolos, né, de coletividade entre brasileiros, né, e africanos. Tem muitos, né, que vieram para o Brasil. Muitos que vieram para cá e muitos que foram para Angola, principalmente. Eu conheço vários, até ex-professores que estão hoje morando em Angola aí, tá? Vamos lá para o próximo mapa aí, que são divisões regionais que nós temos na África, né? Já está acabando aí o tempo. África do Norte e África Subsaariana. Então, o que está em cinza é a África do Norte, né, dividido aí pelo deserto do Saara, que não aparece, mas é uma divisão imaginária. Por isso que tem a denominação de subsaariana. Sub, né? Abaixo. Sim. Sabe que não tem baixo em cima em geografia, né? Não podemos falar assim. Verdade. Mas só para localizar no mapa. Isso. Subsaariana, deserto do Saara, né? Ao sul do deserto do Saara, né, que é a parte verde aí. Olha quantos países, né, pertencem aí a essa região, né, que era, né, muitas vezes antigamente, né, se falava assim, África do Norte, né, a região África branca, né, África subsaariana, África negra, né, uma forma, né, meio pejorativa, errônea. Como se falava lá país desenvolvido, país subdesenvolvido, né, muitos termos aí que hoje, né, não se tem, né, nem noção aí do que se falava aí dessa questão aí, né? Mas a África subsaariana sofre com esse processo aí da colonização e de atritos, né, internos, né, que aí são as guerras civis que acontecem nessas regiões aí. A África do Norte, né, ela tem mais a questão da religião islâmica, né? Então tem já uma questão aí cultural diferente da África subsaariana, apesar que temos aí países da África subsaariana que tem lá o islamismo como, né, maioria religiosa. A outra região bem conhecida é o Chifre da África, né, conhecida aí como uma das regiões mais pobres aí do continente africano e do mundo, né? Aí está a Libéria, a Etiópia, né? E são países que também sofrem com questões naturais, né? Aí está o Rift Valley, que é uma divisão lá, né, das placas tectônicas, né? E tem até, né, estudos dizendo que essa parte pode se separar do continente africano aí, né? Caramba. Então é uma situação aí. E está em movimento ali, né? Está em movimento, né? Então, esse movimento. É o conhecido aí o Rift Valley. Depois a gente vai ter, acho, uma aula sobre isso. O Magreb é o Magreb, né? Também bastante conhecido, né? Pega países aí da região da África do Norte, né? Faz aí, né, o Estreito de Gibraltar aí, ligando aí com a Península Ibérica, né? Também é uma região bastante importante para o continente africano. Temos o Sahel, pode colocar aí já na próxima tela, né? O Sahel aí também é uma outra região do continente africano, próximo aí do deserto do Saara, né? Também tem aí uma faixa de transição com o deserto do Saara. E para finalizar a aula, um mapa
com as sub-regiões da África. Temos aí em azul a África Setentrional, né, também conhecida aí como Norte da África, a África Ocidental, a região Oeste, está em verde, a África Central, que está em rosa, né, a África Oriental ao Leste, que está em laranja, e em vermelho, a África Meridional ou o Sul da África. Certo, pessoal? Então tá aí as regiões do continente africano, né, vimos aí vários mapas, né, tem gente que fala que tem muito mapa, mas geografia é isso, né, tem que ter mapa aí, a explicação. Entra no Saiba Mais, podem printar essa tela aí, e temos aí um link sobre a década internacional de afrodescendentes 2015-2024. Valeu, galerinha, professores, legal, um forte abraço, um bom final de semana merecido, prolongado, sextou, fiquem aí tranquilos, se cuidem, até a próxima. Obrigado, professor Giba. Coração. Obrigadão. Vamos fazer o coração, o pessoal do estúdio está pedindo. Um coraçãozinho. Vamos contar para Maria que ela merece. A Maria é nossa diretora. Ô, Maria. Pra você, que você nos ama muito. Maria, você ama a gente. É nóis, Maria. Sextou, pessoal. Bom final de semana aí. A nossa aula. Valeu pela participação. Tchau, tchau.